Relembrando a aula passada, tá, como eu comentei, a gente viu que o negociador americano, ele realiza planejamento prévio, estão sempre realizando os planejamentos prévios, conhecem bem os assuntos negociados, sabem negociar com pressão, valorizam o cumprimento de horário, isso aqui é muito importante, valorizam o retorno rápido, não se deixa levar pela emoção nas decisões, são ágeis para tomar decisões e iniciar as atividades acordadas. Tá? Então, a gente já viu, né, quando você for negociar com um americano, nunca vá despreparado, tá? Nunca assim, ou seja, evite falar assim, olha, você vai ganhar na próxima negociação, essa você não vai ganhar, porque se você falar isso, provavelmente ele não vai fazer a negociação com você, tá? Porque ele pensa mais no que eu vou ganhar agora. Futuro, eu não sei se eu vou continuar negociando com você ou não, então eu estou mais preocupado com agora, né? Como eu falei para vocês, tá? Outra coisa também, você ao pressionar, desculpa, você pressionar um americano, ele sabe, ele normalmente fica tranquilo com relação à pressão, porque ele está acostumado a trabalhar com pressão, então a pressão não vai modificar a atuação dele, né? Ele sabe separar bem a questão profissional da questão pessoal, tá? Os japoneses, né, a gente comentou também, eles já valorizam o relacionamento interpessoal, então a ideia do japonês, você tem que fazer amizade, realmente agir de uma forma, né, ser bom samaritano com ele, né? Porém, ele se mantém distante das relações, então você tem que ser educado, polido, etc. Mas não leve, ele não vai levar muito você, tipo assim, vamos depois tomar um chopinho ou fazer alguma coisa assim. Ele já não, aquele momento da negociação, você é afável, é bacana, é legal, está se fazendo de amigo dele, ele também está se fazendo de amigo seu, mas acabou aquilo ali, cada um para o seu lado, tá? Então é bem comum isso. Eles às vezes são muito simpáticos, então dá a impressão que muito simpáticos, muito polidos, ele dá a impressão, estou fazendo amizade com ele, mas não, ele está sendo polido e simpático naquele momento, né? Como eu falei, até por questões culturais, né? Planejam muito antes de agir, planejam mais do que os americanos, né? Buscam sempre o consenso. Normalmente, o que acontece? Além dele buscar o consenso com você, ele vem três, né? Que eu comentei com você. Isso aqui nem está nesse material, mas você vai reparar, normalmente, quando tem uma negociação de uma empresa japonesa, dificilmente você tem uma pessoa só. Você normalmente tem três. Eu até já falei para vocês que eu participei de um processo seletivo em Curitiba de uma multinacional japonesa. E eu não tive nenhuma entrevista, só eu e a pessoa. Tinha sempre a pessoa que falava, né, que a pessoa está falando comigo, e duas pessoas do lado, né? Às vezes as pessoas não falavam nada, só concordavam, né? Mas elas ficavam do lado. A pessoa não estava sozinha, né? Essa questão também é muito importante. Por exemplo, quando você for falar, até esse é bom você saber, né? A gente vai falar em processo decisório, mas eu já vou adiantar para você. Quando você for dar uma má notícia para alguém no trabalho, né? E se não for um feedback, for uma notícia mesmo, por exemplo, você vai descomissionar alguém, vai tirar a comissão, vai demitir, vai fazer alguma coisa séria, nunca fale sozinho. Vá com uma pessoa junto com você. Por quê? Porque a pessoa pode ser orientada por um advogado, etc., a dizer que você tentou ameaçar ela, que você como é que foi, afetou a moral dela, que você agiu mal com ela, então pode acontecer. Então, eu lembrei desse negócio dos japoneses, eles costumam ir em grupo por causa disso também, para você não. Porque alguém pode falar alguma coisa que eu não falei. Então, eles vão mais como testemunhas. Às vezes ficam mudos do lado da pessoa, e aí, quando a pessoa fecha, ele vira para um lado e fala assim: o que você acha? O que você acha? Ok, vamos fechar. Entendeu? Mas eles estão lá não só para isso, mas por questão até de ver o que foi falado, né, como testemunho, o que foi falado, o que não foi falado, tá certo? Outra coisa também, eles demonstram grande habilidade de ouvir, aquilo que eu até falei, se você ficar calado perto de um japonês, ele vai ficar calado em respeito a você também. Então, eu estou falando mais da questão do japonês, tá? Porque o chinês nem sempre é assim, mas o japonês ele é bem assim. Ele, em respeito a você, ele vai ficar calado também. Então, você fica calado, aquele truque do silêncio não funciona muito bem com os japoneses, né? Aquela estratégia de silêncio. São perceptivos, dedicados e respeitosos, buscam resultados de longo prazo e ainda consideram as mulheres como inferiores aos homens. Eu já comentei isso na aula passada, é questão cultural, tá? Isso você também encontra no Oriente Médio, tá? A gente não vai falar do Oriente Médio, mas encontra sim. Eu até comentei um episódio que aconteceu comigo, né? Quando eu fui em Israel, comentei com vocês, estava numa área árabe
com uma amiga minha, né, que estava participando da excursão comigo, era até de outro banco, e ela estava lá, e aí a pessoa virou para mim do nada e falou assim: eu dou 3 camelos por ela. Eu até comentei isso com vocês, né, eu achei absurdo aquilo, achei absurdo. Mas é questão cultural, tá, pessoal, é uma questão cultural, né, mas eu achei absurdo, ela riu, aí foi pior, que ele deu 4 camelos. Então é coisa engraçada mesmo, aconteceu de verdade, parece piada, mas aconteceu de verdade. Se eu não tivesse visto, eu não teria acreditado, mas, impressionante, se eu não tivesse visto e ouvido, não teria acreditado, foi muito engraçado, né. Vamos voltar então. A questão dos chineses, né, eles são extremamente formais nos contatos, são persistentes, dificilmente você faz uma negociação com o chinês que fecha na mesma hora, às vezes eles sempre marcam uma segunda ou uma terceira reunião, né, então, tipo assim, eles não têm menor acanhamento, vamos nos reunir de novo? E aí eles vão pensar, vão conversar entre si para chegar a uma conclusão. Opa, realizam um planejamento prévio, usam técnicas de negociação, até comentei na aula passada que inclusive isso é ensinado nas escolas chinesas, né. O cara não precisa nem chegar na faculdade para aprender isso, ele na escola já no que é comparável ao nosso segundo grau, né, o 8º, 9º ano, que é comparável, que eles têm uma forma diferente, as escolas são diferentes, que é comparável ao nosso 8º, 9º ano, eles recebem aulas de negociação, tá, também. E vão ver isso depois nas faculdades, na maioria dos cursos você encontra isso, então vocês são extremamente preparados, isso aí que vocês estão vendo, eles já estão cansados de ver. Então quando eles vão negociar, para eles faz parte do dia a dia, já é zona de conforto. Muito provavelmente quando você começar a negociar, se você nunca negociou, você vai ficar um pouco fora da sua zona de conforto. Para eles já estão na zona de conforto, porque eles já são treinados desde criança a negociar, tá. Conhecem bem os assuntos negociados, também fazem muito planejamento prévio, valorizam a troca de presentes durante a negociação, isso aqui é uma coisa específica deles, né. É ideal sempre que você for negociar com um chinês, você levar um presentinho, preferencialmente alguma coisa que tenha algo da sua empresa, ou seja, o logotipo da empresa, ou que tenha o logotipo, que tenha alguma coisa, né, que faça referência à sua empresa ou ao trabalho que ela faz, tá? Bacana. Não tenha pressa, eles não têm pressa nas negociações, até porque eu falei, são persistentes, né? Não negociam sozinhos, vão sempre em 2, tá? Dificilmente vão estar sozinhos, 2 ou mais. Não cumprimentam com aperto de mão, isso aqui é outra coisa também importante que você tem que pensar, tá, quando você for negociar com eles. Os brasileiros, claro que isso tudo, pessoal, é um estereótipo, ou seja, é uma coisa mais genérica, você vai ter exceção em qualquer caso desses, tá. Mas o brasileiro, ele valoriza muito o relacionamento interpessoal, inclusive fora, depois da negociação, são amigáveis e sociáveis, buscam obter vantagens em situações em geral, é a lei do Gerson, como eu comentei na aula passada, não realiza planejamento adequado, faz de qualquer jeito, ou então nem faz, que é o que costuma normalmente, aceitam bem o improviso. Ah, eu vou lá, eu acho que eu comentei com vocês, eu trabalhei numa área que tinha muitos negociadores, né? Eu acho que eu comentei isso com vocês, eu gosto muito de falar de algumas experiências pessoais, porque eu aprendi muito, né? E de repente você já parte de alguma coisa ouvindo a experiência de outros, né? E aí tinha muito aquele negócio assim, aparecia uma coisa para negociar, o cara acabava de receber a ligação do chefe, saía para negociar, nem sabia o que que ele ia falar, e ia na boa. E aí uma vez eu arguí o cara, até porque eu já conhecia um pouco, eu já tinha tido negócio, né, quando eu fui para aquela área, e aí eu falei para o cara: "Pô, você não vai planejar, não vai ver", "Não, pô, eu tô acostumado com isso, eu já trabalho com isso há não sei quantos anos", e ia, enchia o peito lá, ia como se fosse o super-homem, né, vou lá". E muitas vezes era mal sucedido, por quê? Porque perguntava alguma coisa que ele não sabia responder. Às vezes ele ligava, na época acho que tinha celular, mas era muito caro, ele pegava o telefone, ligava da maior, falava: "Ó, o cara está perguntando isso, o que que é? O cara está perguntando aquilo, o que que é?". Ou seja, já passava aquela imagem de: "Tô aqui, não sei nem o que eu estou fazendo aqui", né, eu já comentei com você. Isso é a pior coisa que pode acontecer, eh, principalmente se o outro negociador fez o dever de casa dele, e a maioria faz, tá. Então não demonstram assertividade e clareza nos objetivos, né. Então, ou seja, como eles não verificaram direitinho as margens que eles têm, né, ou a máquina, a gente vai falar da máquina e o limite máximo e a máquina, né, a gente vai falar sobre isso, é o limite mínimo. E aí como eles não verificaram isso direito, o que que acontece? A pessoa oferece alguma coisa para eles, às vezes se ele achar que é bom, ele pega
e muitas vezes é um mau negócio, acabam desfazendo o negócio depois, tá? Então eu comentei com vocês na aula passada que se você começou a se preparar em negociação, começou a estudar, começou a ver isso, e você fizer isso realmente, você gostar disso e seguir, quiser seguir, você vai ver que você vai ter um grande diferencial em relação a outras pessoas, porque a negociação faz parte da vida. Então, com certeza, você no teu trabalho, você vai negociar com quem está acima de você, com o teu chefe, vai negociar com quem está abaixo de você, com os teus subordinados, vai negociar com as pessoas que estão os teus laterais, né, outros gerentes, outras pessoas que estão do lado, e vai negociar com clientes, vai negociar com fornecedores, então a negociação faz parte da vida. Se você quiser aprender realmente, estudar, levar a sério, você vai ver que isso vai mudar a sua vida, como eu já comentei com você, vai melhorar muito a sua carreira e vai ser um diferencial em relação ao mercado, porque como você viu, o perfil do brasileiro não é se planejar muito, né? É muito assim aquela confiança no feeling, né? Ou seja, está mais para Capitão Kirk do que para Spock. A gente até brincou, né? Naquela série Star Trek. Pô, tem gente aqui que eu acho que está preso de novo. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, pessoal. Eu vou ter que ficar olhando. O pessoal está entrando muito tarde. Então, peraí. Já saiu, beleza. Então, voltando aqui, apresentação. Tchau. Então, quer dizer, isso aqui a gente viu, estamos relembrando, né? O que é o Capitão Kirk? Aquele cara que é muito feeling, dos anos 60, né? O administrador dos anos 60, que era aquele cara que, não, vamos por ali porque o meu feeling está dizendo, né? E o Spock era aquele cara que sabia muito da questão, era o cara que era racional, fazia conta de cabeça, sabia muitos dados, muitas informações. Hoje, eu volto a dizer, o Spock seria o capitão, e o Kirk não seria nem o imediato dele, provavelmente o Kirk estaria numa outra área, relegado a uma outra área menor, mesmo com o feeling, porque hoje o feeling não quer dizer tudo, né? O principal é você ter os dados, ter as informações e aí usar essas informações a teu favor, tá certo? Então vamos lá, esse aqui é novo, a gente vai ver mais alguns outros perfis, né? Como, por exemplo, os ingleses, né? Os ingleses, como você já deve ter percebido, né? A gente até comentou um pouco na aula passada, os ingleses são extremamente sérios com relação ao cumprimento dos horários, tá? Como assim? O americano ele consegue esperar uns 5 minutos, 4 minutos, e vai olhar de cara feia para você, mas ele vai negociar com você. O inglês não. O inglês, se você chegar 2 minutos atrasado, ou até 1 minuto às vezes, ele vai olhar para o relógio e vai falar: não, infelizmente não tenho mais horário para você. Eu tinha horário para você em tal hora, como você não chegou em tal hora, infelizmente hoje não iremos negociar, e dá tchau para você e pronto. Achei muito legal. Tem um colega meu que aconteceu isso com ele, e ele contou: pá, cara, negociar com o inglês é terrível. Ele falou, porque se você atrasar um pouquinho, já era a negociação. Ele nem vai negociar. O americano negocia de cara feia. Mas o inglês não. O inglês ele fala: não, não, vamos marcar outra data, eu não quero negociar hoje. Você não cumpriu o horário, né? Às vezes ele não faz isso para não ser grosso, mas ele diz: não, não, hoje eu não tenho mais tempo para negociar. Aí você fala: pô, mas passou 2 minutos. Eu não tenho mais tempo, eu marquei com você tal hora. Acabou, né? São conservadores e clássicos, então evita. Ah, vou te abraçar, essas coisas não existem, tá? Quando você negocia com inglês, é muito difícil. Costumam usar os sobrenomes, não costumam usar o primeiro, por exemplo, eu seria, né? Não usa título acadêmico em suas apresentações, então ele ia me chamar de Godoy, ou Godoy, ou Godoy, ou Godoy, que é o meu último nome, ou Bianchi, né? Mas não usaria Max de jeito nenhum, e não usaria título. Ah, mestre Max, doutor Max, não usaria. Falaria só Godoy. Pronto, entendeu? Um desacordo é conversado de forma sutil. Se ele for contra questões de educação, se ele não concordar com você, ele dificilmente vai dizer não, vai engrossar com você, ele vai dizer: não, eu tenho uma opinião divergente de você, eu penso de uma outra forma, realmente não há condição da gente fechar assim, porque eu vim com um planejamento e essa tua proposta não está dentro do meu planejamento, e ele sai sutilmente, sem ofender ninguém, sem engrossar, sem nada. Então eles evitam ser deselegantes e grosseiros, tá? Até a forma de dizer não, eles são extremamente polidos, às vezes você nem percebe que ele disse não, né? É mais ou menos aquele jeito que eu expliquei, um pouco pior, vamos dizer assim, tá? Os alemães são bastante duros, né? Não lidam bem com incertezas e improvisos, então eles estão sempre, tudo é planejado, extremamente planejado. Valorizam o conteúdo da negociação, então você vai ter que, quando você for negociar com o alemão, você vai ter que vir com
andar com documentos que comprovem aquilo que você está falando, né. Com o inglês também, mas com o alemão é vital que você ande com um documento. Se você vai falar X, o cara vai falar: "Mas como assim?" Aí você: "Não, eu tenho aqui um documento que confirma o que eu estou dizendo". Aí o cara vai ler o documento e vai falar: "Aham", aí vai concordar com você. Se você só falar, ele provavelmente vai desconfiar, vai ficar olhando para você assim: "Será que é ou não é?". Eles têm uma cultura mais individualista, então, normalmente, o alemão ele negocia sozinho, ele não vai em grupo negociar. Quando ele precisa de alguma informação, ele liga, ele dá um telefonema, mas ele não vai com um técnico nem nada, porque ele está negociando com você. E, claro, se ele vai sozinho, ele vai preferir que você esteja sozinho também. Então, tem esse detalhe que não consta aqui, mas é um detalhe importante. Então, se ele não vai fazer, vai ficar tipo paredão, tem 3 de um lado e ele sozinho do outro, senão vai ficar legal, ele vai se sentir meio acuado. A ideia é que ele vem sozinho e quer que você negocie com ele sozinho também, né. São extremamente cerimoniosos, então eles vão tratar com você com respeito exacerbado, valorizam a situação, né, o status, né, e membros da alta hierarquia, ou seja, você falar assim: "Não, meu chefe já autorizou", ou de repente, né, eh, eu tenho aprovação do meu chefe para fazer isso, ou então eu posso resolver com você. Aquela história de: "Ah, não, eu preciso de falar com outra pessoa para resolver", não cola muito com eles, é uma estratégia que não é legal, tá. Com eles não funciona. Gostam de ser reconhecidos pelos títulos, aqui é o inverso do inglês, está vendo, aqui você fala doutor fulano, né, o mestre fulano, ou senhor fulano, mas principalmente título, né, mestre, doutor, eles adoram isso, tá. São objetivos, não gostam de rodeios, né, aquele negócio, você começa a falar, como é que eu vou dizer? Ele vai falar: "Diga". Então é engraçado. Como é que eu vou falar isso para você? Diga, simplesmente diga. Então você fala direto, pá, objetivamente, no tapa, né. Valorizam a qualidade e a durabilidade, não buscam preços mais baixos, isso é muito importante. Não adianta pechinchar, né, falar assim: "Não, tu vai pagar menos que todo mundo", ele vai perguntar: "Mas esse produto é melhor que aquele? E é melhor em que aspecto? Ou é pior em que aspecto?". Pessoal, isso aí serve para várias coisas, tá. Às vezes você pode estar numa situação que a pessoa tenha algumas características dessas, então isso aí que eu estou falando para você vai servir também, né. Argentinos, nossos hermanos, né. Os argentinos são tolerantes em relação a atrasos, né, desde que não sejam abusivos, seja atrasei 10 minutos, 20 minutos, ele: "Tudo bem, vamos lá", né. Valorizam as titulações acadêmicas, gostam de ser chamado de doutor, de mestre, etc. Gosto de conversar sobre esportes e família. A Argentina adora futebol, né, você sabe disso, quem já foi na Argentina sabe, né. Eles têm uma paixão muito semelhante ao brasileiro pelo futebol, eles têm essa paixão também lá, né. Apreciam churrascos, isso aqui não precisa nem dizer, né, diga-se de passagem, o churrasco deles é melhor que o nosso, pelo menos eu acho, tá, na minha opinião. Passam muito tempo em cafeterias, se chamá-los para um café, monitore o tempo, você vai ficar um tempão batendo papo com eles. Pessoal, já fui na Argentina, só um detalhe que eu vou comentar para vocês, é aquele o Starbucks tinha quase em qualquer toda esquina tinha um Starbucks. Quando não tinha Starbucks, tinha o Fredo, que é um de lá, né, lá da Argentina, que até teve no Iguatemi, não sei se você lembra, mas tinha um quiosque do Fredo, né. E aí ele é um grupo argentino, então você achava tem Starbucks e Fredo em quase toda a esquina da Argentina, impressionante. Buenos Aires é assim, é um mar de cafeterias, porque eles têm culturalmente essa questão do café, né, como a gente até aprecia café, mas eles gostam muito, é uma coisa assim, né, você vê até em alguns países, né, da Europa, você tem isso também, mas eles têm essa questão pelo café muito forte, né, também, já no interior é mais o chimarrão, né, o mate, né, como eles chamam, mas nas capitais, na capital e nas cidades grandes, muito a questão do café, tá, então tem cafeteria em tudo quanto é lugar. Os chilenos, que também são nossos hermanos, né, da América do Sul, são bem formais, são mais formais, valorizam as titulações, valorizam a pontualidade, ou seja, se você chegar atrasado, o cara não negocia com você. Gostam de vinhos e frutos do mar. Se você, por exemplo, vai negociar com um chileno, evita levar um vinho, a não ser que o vinho seja chileno, porque eles são muito defendem bastante o vinho deles, né. Para quem gosta de vinho, a uva principal do Chile é a Taná, não sei se você sabe disso, mas é uma uva específica que ela dá muito bem, ou seja, ela, prolifera muito bem no Chile, né, é a Taná, uma uva chamada Taná, que é uma espécie de uva que dá um vinho mais rascante, né, o seco ou semi-seco. Os franceses
são adeptos de relações formais, né, o francês. Taná uruguaio é melhor, professor. Uruguai o quê? O vinho uruguaio? O Taná uruguaio é melhor. É melhor, mas você vai ver que tem muito taná no Chile também. A uva preferida deles é taná. É engraçado, né? Quem gosta de vinho, eu até perguntei. Quem gosta de vinho sabe, né? É uma uva boa, mas é uma uva mais seca, né? Ou seja, o vinho fica mais rascante, mais seco, né? Não fica tão. Eu fui ver uma mensagem aqui. Não fica tão suave, né? Até você, para transformar um vinho com taná em suave, você tem que botar açúcar, né? Você sabe que tem gente que põe açúcar no vinho, né? Principalmente no sul, você sabe disso, né? Eu fui lá, eu acho que em Curitiba, fui tomar um vinho suave. A pessoa falou, muito bom. Aí quando o cara falou, mas vocês põem. Aí eu achei muito doce, falei, você põe açúcar, né? Não é fermentação natural. O cara falou, não, não, a gente põe açúcar. E ele falou, 90% desses vinhos suaves levam açúcar. Eu falei, pô, aí não tem Eu fiz, graça, né? eu Hã? fiz, eu fiz uma viagem agora para Bento Gonçalves Ah, e muito bom lá. eu aprendi um negócio que eu achei bem interessante. Eu aprendi que a gente não deve tomar aqueles espumantes, moscatel, vinho doce, que ele é doce, né? Sei, Esse tipo de vinho ele leva um tratamento que é muito prejudicial para a saúde. pra É muito saúde, né? mais saudável você pegar um vinho seco e adicionar o açúcar do tanto que vai agradar o seu paladar do que tomar aquele troço que já vem cheio de produtos e coisas que são adicionadas ao vinho na fábrica, né? Então eu achei isso bem interessante quando o cara falou para mim. Eu vou comentar uma coisa com vocês, tá? É difícil achar em Brasília. Quando eu vou a São Paulo, eu sempre compro, tá? Vamos falar um pouquinho de vinho, né? Afinal, aula também é cultura, nossa aula também é cultura. A gente troca muita informação. Uma coisa legal, tá? Existe um vinho, não sei se você já ouviu falar, vinho kosher, que é um vinho que os judeus tomam. O kosher é um vinho natural, a fermentação dele é natural, ele não leva nada. A uva é fermentada naturalmente, ou seja, é um vinho que é feito há 5.000 anos do mesmo jeito. Inclusive, ele leva um selo de um rabinato, ou seja, você tem um rabi, que é como se fosse um pastor para eles, ou um padre, né? E o que ele faz? Ele atesta que o processo de fermentação daquele vinho foi um processo natural, o mesmo processo que é feito há 5.000 anos da mesma forma. Ou seja, Jesus bebeu um vinho semelhante a esse, né? O vinho, esse vinho que é kosher, né? Então, quando eu vou a São Paulo, que eu vou a Higienópolis, né? Eu sempre compro uma garrafinha de vinho kosher, porque é um vinho espetacular, e existe kosher suave. Só que para quem gosta, né? O kosher suave, a fermentação é natural, leva 4 anos, eu acho, 2 anos, 2 anos no carvalho, 2 anos na garrafa, uma coisa dessas assim. E o vinho é excepcional e é fermentação natural, ou seja, não faz mal, né? Agora, o vinho nacional em si, como você falou, o vinho suave, ele leva açúcar ou então leva um bolão de química, né? Para poder ficar daquele jeito, até não só o vinho suave, mas o vinho seco também. Às vezes usam química para poder acelerar a fermentação do vinho e normalmente essa química não faz bem à saúde. Não sei se você já experimentou isso, às vezes você toma vinho e aí, às vezes, no dia seguinte, você ainda está sentindo o gosto do vinho ou arrotando a vinho, uma coisa assim. Esse não é o vinho que faz isso. O que faz isso no caso, os produtos químicos que o vinho leva. Quando você toma um vinho kosher, um vinho mais natural, dificilmente no dia seguinte você fica assim, né? Quando você bebe pouco, claro. Se você beber muito, você vai ter outros problemas além desse, né? O máximo que eu faço, acho que eu comentei com vocês, eu bebo no máximo um copinho de vinho e até diz, né? Um pouco de vinho faz bem ao sangue, faz mesmo. O sangue é o estômago, né? Tá até na Bíblia isso, tá, pessoal? Pra vocês terem uma ideia, tá até na Bíblia, tá? Mas é um pouco. Eu só bebo no máximo um cálice e olhe lá, não passo disso não, entendeu? Voltando aos franceses, né, a gente falou de vinho, falou de chileno, falou de francês. Existe um vinho argentino chamado Bianchi, que tem o mesmo sobrenome que o meu. Eu quis provar, não achei muito bom não, mas tá lá. Vamos lá. Vestem-se elegantemente, né, os franceses, valorizam a pontualidade, têm atitudes profissionais e sérias nas relações, gostam de conversar sobre família, bebidas, viagens, etc. Consideram a privacidade muito importante, tá? Uma coisa que eu vou falar sobre os franceses é muito interessante, não sei se você já foi à França, mas os franceses eles são bastante esbeltos, né? Ou seja, a visão de saúde do francês são pessoas magras, não pessoas mais cheinhas nem gordinhas, não. O francês é magro. E quando ele olha para uma pessoa, às vezes, mais gordinha,
ele às vezes tem aquela noção da pessoa ser meio desleixada, é questão cultural, tá, pessoal? Então até quando eles negociam até com uma pessoa que vem uma pessoa meio gordinha assim, eles acham que aquela pessoa é meio desleixada, entendeu? É porque é questões culturais. Você pode, quando você for na França, você vai ver que é todo mundo bem magrinho, porque culturalmente eles acham que o saudável, o estereótipo da pessoa saudável é a pessoa magra, tá? Então existe essa questão. Não é nem a pessoa malhada, não, é a pessoa magra mesmo, tá? Então você, se você tem parentes franceses, etc., procura reparar que tem muito essa questão da valorização da pessoa ser bem esbelta, bem magra, tá? E aí é o estereótipo do saudável, o estereótipo que o francês tem da pessoa saudável, tá certo? Então vamos lá. Questões culturais à parte, vamos continuar. O italiano, para vocês terem uma ideia, eu tenho um especial apreço pela Itália, não só pelo meu sobrenome, mas porque você vai perceber que muita coisa dos italianos é muito próxima aqui no Brasil. Você vê muita coisa, por exemplo, o direito brasileiro, ele praticamente começou, foi extremamente baseado no direito italiano, né? E outras coisas também, você vai ver que, inclusive, a forma que os italianos se portam é muito semelhante à nossa, tá? Então, quando dizem as pessoas que vão à Itália, dizem que se sentem em casa, normalmente, por quê? Porque aquela forma, né, aquela forma agradável de tratar, aquela forma latina, né, carinhosa de tratar, aquela pessoa que vai do 0 a 100 muito rápido, né? Ou seja, o cara está numa boa, feliz da vida, daqui a pouco ele está com raiva, daqui a pouco ele chora. Então existe aquela questão bem latina mesmo, né, no italiano, bastante interessante isso, né? Ou seja, o estereótipo do latino é, é muito italiano, é muito próximo, até porque a colonização italiana foi muito forte no Brasil. Então, você provavelmente, se você for fazer um exame de DNA, vai ter italiano no sangue. Mesmo aqueles que não têm sobrenome, vai ter um pouco de italiano no sangue, né? Eu sempre brinco com isso. E aí o que acontece? Apesar deles serem extremamente parecidos conosco, você vai ver que o perfil do negociador italiano é bem diferente do nosso. Dá uma olhada só para você ver. Valoriza a estética e o bom gosto, valorizam a pontualidade, né? Se possível, sempre confirmam os encontros. Então, a ideia, por exemplo, você vai ter um encontro, você liga para o cara, ó, estou indo para aí, né? Ou então, para avisar, tal hora uma reunião, certo? Certo, entendeu? Então a ideia é sempre você confirmar para quê? Porque se você não confirmar e chegar atrasado, o cara vai embora, literalmente. Ah, cheguei 5 minutinhos atrasado, tchau, ou então ele tem outro compromisso, não te atende mais. É bem parecido com o inglês nesse aspecto. Eles têm uma postura profissional extremamente pesada, ou seja, ele está lá, ele vai ter aquela postura profissional em cima de você, vai planejar, vai fazer tudo, mas vai ficar lá. Ou seja, ele não vai querer fazer amizade, brincar com você, nada. Ele vai ficar bem, bem sério em relação àquilo. Estou negociando, é o momento sério, né? Ele vai levar a negociação bastante a sério, bem diferente dos brasileiros que estão sempre brincando, já começa a negociar falando do Flamengo, falando do Corinthians, do Palmeiras, falando dessas coisas assim, de time de futebol, fala de político. O italiano ele vai objetivamente, pá, 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 é assim, meu limite é esse, eu preciso, qual a tua proposta? Minha proposta é essa, e ele vai bem assim, bem direto, né? Apreciam a culinária, então você pode, por exemplo, levar um italiano para almoçar, se você for negociar com ele, a ideia é você, mesmo assim, você guarda bastante tempo para você negociar, então não leva num lugar, num buffet, leva num restaurante à la carte, que é melhor, uma dica, né? E aí a ideia, vai no restaurante, depois vai para outro lugar, ou então num restaurante mais discreto que você possa negociar depois. Gostam de ser reconhecidos pelo título e pelo sobrenome. Mesma coisa, você tem que falar doutor fulano, sobrenome dele, doutor Godoy, ou mestre Godoy, vai falar assim, e aí segue, tá certo? Então, pessoal, a gente viu na maioria dos países, viu nos principais, tá? Eu sei que tem vários outros países que a gente não está citando, e são perfis, como eu falei, então você vai ter coisas, né? O perfil, o que vai dizer isso? O perfil significa o quê? Que as pessoas têm um estereótipo que age daquela forma. Sempre vai ter exceção, né? Sempre vai ter exceção para um lado, para melhor e para pior, mas você vai ver que, na média, eles vão agir de uma forma semelhante por questões culturais, né? Questões culturais, questões também educacionais. Então, tudo isso influencia o negociador, como a gente já viu. Assim como a cultura organizacional influencia o negociador, também a cultura do país, a cultura do local também influencia, tá certo? Então vamos lá. Agora, o que aconteceu? Esse autor aqui, o Daishon, que inclusive está citado na nossa bibliografia, tá? O que ele faz?
ele fez uma pesquisa, né? E essa pesquisa foi com negociadores brasileiros. Então, ele fez uma pesquisa, esse trabalho que está publicado em 2017, página 30, é o livro dele, e aí ele fez uma pesquisa com uma amostra representativa de negociadores brasileiros, onde os negociadores diziam as principais características de um negociador eficaz, um negociador brasileiro eficaz. E aí você vai ver o que acontece. O que está com mais votos é justamente o que as pessoas menos fazem, né? E o que está com menos votos é o que as pessoas fazem menos, né? Ou fazem um pouco mais, tá? Então vamos lá. Primeira característica, olha só, que a gente já até comentou. Conhecimento do tema, o assunto que está sendo abordado, ou seja, fazer planejamento prévio. A maioria desses negociadores entrevistados disseram que isso é o principal. Ou seja, para o cara ser um bom negociador, ele tem que ter um conhecimento do tema e do assunto que vai ser abordado. Então, ou seja, isso aqui, quando eu falo disso, eu estou falando sobre planejamento, né? Não precisa nem dizer. Então, ou seja, a falta de planejamento, se você tiver o planejamento, você vai ter essa questão, tá? Capacidade de raciocinar clara e rapidamente sob pressão e sob incerteza. O que acontece, pessoal? Não sei se você já vivenciou, eu já vi. Muitas vezes o cara, o outro negociador, começa a dar um pouco de pressão, ou começa a perguntar muito, o cara sai do seu eixo, fica louco lá, fica doido, não sabe o que faz, para de pensar, entendeu? Começa a agir defensivamente, entendeu? Em vez de agir, em vez de continuar com a negociação, ele começa a se defender, defender o produto dele, defender. Quando o cara está falando a opinião dele, você tem a tua, né? Ah, você acha isso? Pois é, eu tenho uma opinião diferente, né? Ah, eu acho que esse produto é ruim por causa disso, 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 disso. Você fala, olha, isso aí. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes é um carro, tem uma marca de carro que era nos anos 90, nos anos 80, é considerado um carro muito ruim. E aí ele mudou. Nos anos 2000 ele mudou muito. Não vou falar a marca, né? Porque eu não quero fazer propaganda ruim para vocês. Mas é um carro que ficou famoso, né? Sobre isso. Até a sigla do carro tinha até o pessoal fazia brincadeira com a sigla, né? E aí o que eu posso dizer para você? O carro mudou. Só que ficou o estigma. Então as pessoas sempre que falavam naquela marca, falavam assim: ah, aquela marca é ruim, aquela marca é ruim, aquela marca é ruim, aquela marca é ruim. Então, por exemplo, se o cara vai e joga uma coisa dessa numa mesa de negociação, eu estou dando um exemplo, né? O cara fala assim: não, o teu produto é ruim, todo mundo fala que essa marca, o teu produto é ruim, porque não tem a manutenção adequada, não faz isso de uma forma adequada. Você fala, pois é, antigamente se achavam isso realmente, mas agora, a partir dos anos 2000, aí você fala a verdade, a partir de tal época, isso mudou, a gente mudou a administração, mudou a forma de ser, mudou não sei o quê, isso aí não é mais assim. Então a ideia é você calmamente dar o contra-argumento, sem precisar se estressar. Tem gente que já se estressa, como assim ruim? Como assim? O que você quer dizer com isso? Como é que você está dizendo? Você não tem base para falar isso? Então as pessoas já brigam. E aí perdeu a razão, já era, né, pessoal? Aquela história que eu falo. Numa mesa de negociação, o que você tem que fazer é usar sempre a palavra branda, né, que acalma o coração, e nunca usar a palavra ríspida ou a palavra agressiva, porque você piora, e se sair, lembra do gráfico, daquele negócio da pressão, né? Quando começa a aliviar a pressão, é quando você fecha o negócio. Então você tem que fazer o máximo para aquela pressão ser aliviada o quanto antes, né? Então, se o cara está pressionando você, você tem que começar a dizer, olha, isso não vai funcionar, mas dizer de uma forma, não fala assim, isso que você está fazendo não vai funcionar. Não. Você mostra para ele que aquilo que ele está fazendo não vai te tirar do sério, né? E aí o cara aí ele volta para o normal e aí fecha com você, tá? A gente vai falar mais disso mais adiante. Capacidade de planejamento e de preparação, também eles votaram bem. Aqui também tem tudo a ver com planejamento, tanto a primeira quanto a segunda, tá? Essa aqui também tem a ver com planejamento, tá? Essa aqui só está falando mais diretamente disso. Capacidade de debater tem a ver com essa, né? Raciocinar, você precisa raciocinar para poder debater. Então, de debater, de formular perguntas, de formular respostas, de argumentar. Aqui, aquela dica que eu te dou, e brasileiro não tem essa mania, né? Espera o cara falar, espera ele falar, espera a pessoa falar, dar a opinião dela. Depois que a pessoa der a opinião dela, falar tudo que ela tem para falar, você espera um pouquinho e aí fala. Não, a gente tem uma mania, o brasileiro tem uma mania em geral, e isso também, eu até tinha terrível, um cacófato feio, mas eu também tinha essa mania, tá? E aí o que acontecia? Eu não deixava as pessoas terminarem, a pessoa começava a falar, eu já ia, plá, né? Isso é falta de educação. Numa negociação, isso prejudica demais, então você tem que ouvir a pessoa falar tudo,
Aí assim que ela fala tudo, você ainda para, espera um tempo, olha para ela, concorda com a cabeça, dizendo: "É, eu entendi o que você falou". E aí depois você nesse meio tempo, você está formulando o que você vai falar, e aí você calmamente dá aquela respirada, e aí fala calmamente, sem, subir o tom, sem ser agressivo. O cara pode ser agressivo, você não, entendeu? Por quê? Porque você está negociando, você tem que ser ali profissional, não pode deixar seu sangue ferver. E tem negociador que faz isso, que tenta fazer o seu sangue ferver. Se ferver, você já eu diria para você que você tem grande chance de perder a negociação, tá? Então o negócio é se manter, às vezes, até um pouco fora daquilo. Você pensa assim: "Isso é uma estratégia, eu tenho que sair fora disso". E aí deixa o cara falar, deixa o cara esbravejar, não sei o que. Pois é, eu tenho uma opinião um pouco divergente da sua, ou eu penso dessa forma, você pensa assim, ok, você pensa assim por causa disso, disso, daquilo, mas eu, por minha vez, eu penso já de outra forma. Eu penso já que isso é mais certo do que isso, ou seja, mais certo do que você está falando, não. Isso, eu já acredito que tem mais a ver com o meu produto, tem mais a ver com o meu serviço do que isso que você está falando, e assim vai, mas calmamente, tranquilamente, tá? Capacidade de persuasão e de convencimento. Então, eles acham que também isso é fundamental para o negociador ser eficaz, você ter capacidade de persuasão. A gente já fez até, já comentou aqui com vocês, né, pessoal? Até não estou fazendo propaganda do livro, não faz parte da biografia, mas eu comento com você. Se você quiser se aprofundar nesse tema, tem As Armas da Persuasão, tá? Que é um livro muito bom, do Roberto Cialdini, tá? Que foi até, trabalhou até, eu acho que numa agência de inteligência, né? Então esse livro é muito bom, As Armas da Persuasão. Já mostrei na sala. Se você quer evoluir nisso, e as pessoas, ou você nasce com isso, nasce sabendo, né? E tem esse dom em você, ou então você pode aprender. E muitas vezes, se você já tem esse dom, quando você aprender, você vai ficar melhor ainda, tá? Então você vai ver que muita coisa tem pessoas que têm esse dom, né? Que vão vender alguma coisa, o cara, você fica maravilhado com a explicação da pessoa, a forma que ela está colocando, né? E aí, se você não tem esse dom, você pode ler esse livro, pode ler outros livros, O Maior Vendedor do Mundo também, e outros livros assim, né? E aí você, para melhorar essa questão pessoal em você, tá? Então não faz parte da disciplina, não vai cair na prova, só estou falando para você melhorar, né? Se você quiser se aprofundar nesse assunto, são livros que eu te indico pessoalmente, que vão fazer você se aprofundar e fazer você realmente ter um diferencial em relação aos teus concorrentes, tá? Percepção das necessidades e as reações ocultas, aquilo que você vê, a linguagem não falada, né? Aí entra esse livro, Armas da Persuasão, e também tem essa questão do livro Corpo Fala, que é um livro muito famoso do Pierre Weil e o Roland Tompakol, né? Que é um livro muito importante, muito interessante também para essa questão de você ler o que não foi falado, né? Ou seja, você pela atitude do cara, a forma dele olhar, pela forma dele gesticular, pela forma que ele, até do tom de voz, que ele varia o tom de voz, né? Inclusive, não sei se você sabe, aquela máquina, o detetor de mentiras, ele se baseia nisso. Ele analisa a pressão sanguínea, analisa a sudorese, né, se a pessoa sua ou não, analisa a inquietação, e aí você tem um mostradorzinho que mede essas variações, e caso tenha essas variações, ele diz que a pessoa mentiu, que a pessoa está tentando enganar, alguma coisa assim. E é claro, existem formas de você burlar também, né, o detetor. Nem todas são aplicáveis. Não sei se você sabe, tem gente que coloca taxinha no pé, e aí fica batendo o pé, cada vez que vai responder, bate o pé, porque aí vai sentir a dor, vai ter reação, o cara vai ver reação em todas e não vai conseguir discernir o que é verdade e o que é mentira, né? É, é, boatos e lendas urbanas à parte, o certo é que as pessoas, quando mentem, elas dão alguns sinais. Se você pode reconhecer esses sinais, ou seja, da linguagem não falada, ou seja, ou então a percepção. Aí a gente está falando das reações ocultas, né? E aqui também da questão das necessidades. Às vezes a pessoa, a forma que ela olha, você já sabe o interesse dela em relação àquilo. De repente você fala alguma coisa, ela reage, né, de uma forma bem sutil, aí você percebe que ela está encantada com aquilo, e aí ela vai. Você pode melhorar o teu limite, ou seja, você pode subir um pouco mais
a tua proposta, pode ganhar mais com isso, né? Então é muito importante essa questão, essas análises, né? As análises próprias e do outro. Por que você as próprias? Às vezes você tem um limite. Não sei se você viu De Volta para o Futuro, eu gosto até de citar esse exemplo, acho que eu já citei até anteriormente, mas aquele cara, o McFly, né, no filme De Volta para o Futuro, não sei se você lembra, não podia dizer que ele é covarde. Se diziam que ele pediam para ele fazer uma coisa, ele não queria fazer, né? Ele não é certo de fazer, mas se chamasse ele de covarde, ele ia e fazia. A gente às vezes é assim também. Existe alguma coisa, alguma palavra mágica, alguma coisa que ofende a gente ou obriga a gente a fazer algo que a gente não faria se pensasse, né? E os negociadores mais experimentados costumam usar isso, costumam verificar o que te move, né? Ou seja, o que faz você fazer ou faz você não fazer, e aí usam isso na mesa de negociação também. Então acontece muito essa questão. Ó. E a gente tem que saber os nossos limites. Né? Às vezes uma pessoa levanta a voz para você, você fica doido. Né? Ou às vezes a pessoa grita, o som alto, às vezes deixa você meio nervoso, não deixa você raciocinar direito. Então, isso tudo, a ideia é você se conhecer o outro também. Né? Então, é muito interessante isso. E, não foi, como eu falei, é uma pesquisa que o Dyson colocou aqui. Né? Persistência e determinação. Normalmente o brasileiro desiste muito fácil, quer resolver naquela hora, não tenta botar para depois, né? Ah, não resolveu, não consegui, beleza, tchau. E não é isso. Às vezes você viu que a estratégia do cara é diferente, você não se preparou para aquilo, aí você tem que marcar um outro dia. O pessoal, vamos fazer o seguinte, eu estou com outro problema aqui, apareceu um problema para mim, e o problema apareceu mesmo na negociação, vamos marcar para outro dia, vamos marcar em outro horário, outro local, mas aí você já sai de lá com aquilo marcado, tá? Não deixa para marcar depois, não, tá? Capacidade de ganhar o respeito e a confiança da outra parte, é aquilo até que a gente já falou, já citou até algumas coisas aqui, para você ganhar a confiança de outra pessoa, né? Algumas coisas interessantes. E a habilidade para escutar. Então, a ideia é que você tem muito a ver com aquela que você falou, espera a pessoa falar, né? Deixa a pessoa falar, depois que a pessoa fala tudo que ela tem para falar, você dá uma respirada, né? Mostra que entendeu, dá uma respirada e aí você fala. Né? Por incrível que pareça, isso demonstra respeito, demonstra empatia e, além disso, esse silênciozinho que você dá faz a pessoa muitas vezes até se reposicionar, porque ele acha que você não concorda, ou então às vezes denuncia uma estratégia dele, porque você, ao parar assim, vai falar: esse cara percebeu que eu estou mentindo ou que eu estou fazendo alguma coisa que não é para fazer. Tá? Então é muito importante, muito interessante. Você vai ver que algumas coisas que eu estou falando agora para você, eu estou repetindo, e é proposital a repetição, tá, pessoal? Para você ver, é proposital. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, que é uma ideia, né? Uma das questões da prova, eu queria ver se eu tinha possibilidade de botar um vídeo curto, acho que eu comentei com você, com a pontuação máxima na pesquisa. Aqui são pontos, né? Eu não vi o instrumento de pesquisa, mas está aí no livro dele, tem um instrumento, né? Então, esses pontos têm a ver com a maioria das pessoas que votaram, né? São, como é que eu posso dizer? É um apanhado, deve ser uma Likert, e as pessoas começaram a votar de 1 a 5 ou de 1 a 10, né? E aí eles somaram esses pontos e trouxeram para esse quadro, né? Eu estou colocando aqui. A ideia é o seguinte: quem tem mais ponto foi mais votado, quem tem menos ponto foi menos votado, né? E quem tem abaixo de 49 foi desprezado. Então, votaram em outras características, né? Existiam outras, que elas foram votadas, só que elas ficaram abaixo, então ficaram com menos expressividade, né? Então ele explica rapidamente no livro, eu dei uma lida, mas eu não vi a questão do instrumento, deve estar no final, normalmente eles colocam no anexo, né? No final o instrumento de pesquisa. Então alguém perguntou, quem foi o aluno que perguntou? Deixa eu ver aqui. Foi... Foi a Josi, tá, foi a Josi. Legal. Eu vi aqui, vi agora. É que eu tive que descer o chat subiu. Tá bom? Então tá. Continuando, pessoal. Nossa aula é até às 8h40, é isso? Confirmando? Tchan, tchan. É isso? Não. Isso, beleza. Então tá. Empecilhos que dificultam a criação de múltiplas opções. Bem, alguém sabe o que é uma múltipla opção? Tem alguém aí que não sabe o que é? Se não sabe, eu explico. Tem alguém que não sabe o que é múltipla opção? Todo mundo sabe?
tá, vou explicar rapidamente o que é múltipla opção, porque, né, às vezes você não quer falar. O que é uma múltipla opção? Você tem, você vai para a negociação com um limite, tá? Um limite baixo e um limite alto, como eu comentei com vocês, né? A gente vai falar mais sobre isso mais adiante, tá? Mas só para você entender, o que é o limite baixo? O limite baixo é o limite mínimo, né? É o mínimo. A gente vai até ter um nome, a gente vai falar desse nome mais adiante. Esse limite mínimo é o quê? É o mínimo que você vai para a negociação, que você pode pegar. Se for abaixo disso, você nem negocia, você vai embora, né? Então é o limite mínimo. E você tem o limite máximo que está abaixo do limite de mercado, até por respeito à pessoa que você vai negociar. Por exemplo, você vai negociar num grande atacadista, né? E aí o teu produto custa 10 reais. Eu vi aqui. Beleza, coloca lá, viu, Natália? Põe aí presente, tá? Pode botar antecipado aí presente, tá legal? E aí depois você assiste a aula, tá bom? Beleza? Essa aula eu devo disponibilizar amanhã, depois das 3 horas da tarde, tá? Eu vou disponibilizar de manhã, eu estou disponibilizando os outros, e eu ainda vou editar, né? E aí vou colocar a capinha, colocar o final, e aí eu disponibilizo, devo disponibilizar amanhã à tarde, tá? Tá legal? Então tá, boa sorte aí no trabalho. Estão te pegando aí no trabalho. Ixi, essa hora, Natália, caramba, o negócio tá pegando, hein? Então tá, beleza. O que é essa múltipla opção? A múltipla opção é o seguinte: você estava com limite. E aí eu vou te dar até um exemplo que aconteceu comigo segunda-feira, tá? Mas vou te dar um exemplo, vai ser legal. E aí a pessoa vai, ela não consegue chegar no teu limite, tá? Ela de repente tem um valor menor para pagar. Então vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo prático para você entender. Eu comprei, negociei um equipamento para mim na segunda-feira, tá? Não vou falar qual equipamento, mas é uma coisa que tem a ver com videoaula, essas coisas assim. Aí eu negociei esse equipamento, não é um equipamento muito barato. E aí a pessoa queria o equipamento, eu queria pagar, o cara era o vendedor, a qualidade do produto fantástica, né? A marca, a qualidade do produto fantástica. E o que aconteceu? Ele virou para mim e falou assim: olha, eu vou te dar isso aqui, o mínimo que eu faço para você é tanto. E esse mínimo estava acima do meu limite máximo que eu queria pagar, tá? Eu já fiz uma pesquisa de mercado, né? Fiz o meu trabalho, meu dever de casa. Então o que aconteceu? A única opção era para mim era essa, né? Ou seja, eu só vou comprar se você fizer o preço tanto. E ele não conseguia chegar no preço tanto e eu também não queria subir. E eu falei, rapaz, me dá um desconto aí para eu levar esse negócio. Ah, não, não, não dá, não tem condição, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, então acho que não vai ter negociação, vamos, né? Não sei, acho que não vai ter. Aí ele virou para mim e falou assim: faz o seguinte, eu vou te dar mais uma mochila. Eu estou te vendendo isso aqui, e eu vou te dar uma mochila para você levar o aparelho. Aí eu falei assim, aí eu ri, né? Pensei, não fiz isso na cara dele. A negociação foi toda via telefone, né? E aí eu estava com o computador na frente. E aí ele falou: a mochila é muito boa, marca tal. Eu ouvi ele falar. Na hora que eu estou ouvindo ele falar, eu peguei o celular, eu peguei o celular, eu estava com o computador na frente, mas eu peguei o celular, digitei lá no Google, né, a marca, a mochila, né? E aí coloquei, e aí fui ler e vi o preço da mochila e botei Mercado Livre do lado, né? Perdão, nem devia falar. Botei o nome de um site de leilão e aí eu vi o preço de uma usada, aquela mochila usada para aquilo. E aí eu pensei, aí ele botou aquilo, ou seja, foi uma múltipla opção que ele colocou, uma moeda de troca, e ele colocou aquilo lá, pum, e aí de início eu não queria, mas como eu fiz a pesquisa, né, eu parei para avaliar, e aí eu parei para avaliar, vi que aquela mochila, ela é uma mochila cara, difícil você levar, serve para aquilo, mas serve para outras coisas também. E aí tem uma série de coisas, tem tecido balístico, tem uma série de frescuras, tem uma proteção anti-choque, não sei o quê, tem um monte de frescura a mochila. E aí eu não sabia, eu li e falei assim, ah tá, eu esperei ele falar, ele acabou de falar, enquanto ele estava falando, eu estava olhando isso, e aí eu falei assim, mas aí quanto é que fica? O mínimo que você faz? Não, o mínimo que você faz é aquilo que eu já te falei, eu não posso fazer menos do que isso, mas eu te dou a mochila. Aí eu pensei, poxa, eu vou, pego a mochila. Eu não é, na verdade, eu sou meio isento de frescura, tá? Eu ponho numa bolsa mesmo e levo. Não tem esse negócio de ter uma mochila especial, essas coisas assim. Eu sou meio assim, né? Meio assim, meio espartano nesse aspecto. Mas aí eu pensei assim, cara, se eu não gostar da mochila, eu vendo a mochila.
vou no Mercado Livre, já falei de novo, vou num site de leilão e aí vendo, né? Vou no site de leilão e vendo. E aí eu vendendo aquela mochila, mas o preço dá muito acima do valor, né? Que seria o meu mínimo, né? Para pagar, o meu máximo para pagar. Daria, ou seja, eu consigo, vai ficar abaixo do mínimo, né? Se eu pegar o mínimo que ele, mais aquela mochila, vai ficar abaixo do meu máximo. Então, é negócio fazer isso. E aí eu fiz o negócio, paguei um pouco a mais, por quê? Porque eu ouvi ele falar, então eu parei para ouvir ele falar, analisei aquilo, ou seja, avaliei, né? Fiz uma avaliação mais completa, e eu verifiquei que aquilo que ele estava me oferecendo era uma coisa boa, e era uma coisa que eu podia ou ficar com ela ou vender. E aí melhorou, né? Eu tive uma múltipla opção, ou seja, eu aumentei a minha máquina, que a gente vai falar MCANA, tá? Aumentou a minha máquina e aí eu pude fechar. E aí eu fechei o negócio com ele. Então, muitas coisas que dificultam essa múltipla opção, ou seja, você mesmo estando acima ou abaixo do teu limite, dependendo se você é comprador ou vendedor, apesar dela ter, às vezes, aquilo ali, se você analisar, avaliar, pode ser que aquela solução criativa seja uma solução boa e permita que você feche a negociação, tá? E o que é uma múltipla opção? Quando a negociação não tem jeito, não vai fechar, a pessoa tem uma moeda de troca, uma coisa que ela pode usar, colocar na negociação e aquilo ser utilizado para fechar. O que acontece? Tanto a parte de criação quanto a aceitação da múltipla opção depende que você avalie, né? Depende que você avalie se você pode fazer, se você vai oferecer, e avalie se você pode receber, se você vai adquirir, vai comprar, vai fazer parte do negócio, tá? Outra coisa, simplificação exagerada. As pessoas simplificam demais as soluções. Às vezes, o fato de você não fazer uma negociação, ela pode ter um reflexo, tá? Então, às vezes, aquela negociação, às vezes com um bom cliente, ela pode ter um reflexo favorável para você. E o fato de você não ter conseguido negociar pode ter um reflexo negativo para você, tá? Então, a questão também que evita que você faça a múltipla opção é quando você simplifica demais a solução, evita gerar e avaliar novas ideias, reduzindo a quantidade de opções. Por exemplo, no caso da mochila, eu podia dizer, não, eu não quero mochila, por exemplo, viesse de mochila aqui, eu tenho várias malas, várias mochilas que eu gosto de viajar, eu ia falar, poxa, eu não quero não, mais um negócio, mais uma tralha para botar lá em casa, não quero isso não. Mas o que eu fiz? Eu ouvi o que ele tinha a dizer e analisei e verifiquei se realmente aquilo ali era bom para mim ou não, né? É o que a gente tem que fazer. Ou seja, mesmo que você não queira, ouça, porque às vezes o cara está te propondo algo muito melhor do que aquilo que você veio fazer, tá? E às vezes até nem o cara tem noção disso, às vezes tem, mas às vezes não tem noção. Outra coisa, crer que negociar é melhor, né? É um jogo. Você crê que negociar é um jogo de soma zero é errado. Por quê? Porque sempre tem muita gente que acha que só toda negociação é ganha-perde. E existem umas que são ganha-ganha. Por mais que a pessoa, às vezes, você ganhe um pouquinho mais, ou que ele ganhe um pouquinho mais, assim, uma coisa bem irrisória, está dentro de um limite, ou seja, que você ganhou e que a outra pessoa ganhou também. Vou dar o exemplo, né, da mochila. Eu ganhei e ele ganhou também. E nem eu paguei o que eu queria, então provavelmente ele pagou. E nem ele pagou o que queria porque ele colocou a mochila também. Nem ele aceitou, né, o que eu queria, e nem eu aceitei exatamente o que eu queria, porque entrou outra coisa no negócio, houve uma múltipla opção. Então, essa questão, a gente tem que ficar sempre atento para que não tenham empecilhos, né, para criar múltiplas opções e também para aceitar múltiplas opções. Então, a ideia é que você possa ver isso, analisar friamente e chegar a uma conclusão e poder fechar a negociação. Pessoal, são 8h35, faltam 5 minutos para as 8h40. Se você quiser colocar presente, tá? É a partir de agora. Legal? A gente pode fazer nosso fechamento aqui.